Acho que iniciei. Eu trouxe algumas questões para vocês, mas eu quero passá-las bem depois que... É tipo questão do quiz. Hoje, se der tempo, se não der tempo, eu não vou passar o quiz. Eu prefiro passar essas questões que eu trouxe para a gente ir discutindo, tá? Mas primeiro eu vou tirar as dúvidas de vocês para a gente ir pincelando os conceitos. Ei, Iago, boa tarde. Então, vamos lá, pessoal. Quais são as dúvidas? Eu estou com a lista aqui, vocês podem falar. Do conceito também, pode ficar à vontade. Eu tive dúvida no exercício 7 Uhum. e no 12. Coincidência. Professora, nesses primeiros exercícios sobre falar, tipo, obtenha duas parametrizações, eu também fiquei um pouco em dúvida. Então, vamos fazer. Primeiro Vamos 4 fazer? questões. Tá. Então, bora discutir isso tudo, que hoje eu quero sair daqui sentindo que vocês estão entendendo tudo. Que a prova é segunda também, então tem que estar Segunda-feira. entendendo de um jeito ou de outro. Eu vou colar aqui os exercícios, que aí depois a gente fica só por conta de resolver. Vocês entenderam? Vocês assistiram o vídeo que tinha, tipo, a dinâmica da equação da reta no GeoGebra? E do plano também? Sim, assisti. Foi bom? Deu para entender? Sim, é bom porque a gente visualiza, né, como é que é. Consegue imaginar, por exemplo. A gente vê um exercício, a gente já consegue ter uma ideia na cabeça do que está acontecendo. É. Mesmo. Porque eu sou Professora. muito visual, igual você fala também, né? Que você é mais visual e o outro professor é mais algébrico. Algébrica, Eu sou mais visual também. Eu tenho que conseguir imaginar para eu entender. O desenho, ele clareia tudo, né? Quando a gente faz isso. Eu já teve épocas assim, por exemplo, no passado, no ensino presencial, dava uma avaliação dessa parte. E essa parte, às vezes, os alunos tinham mais dúvida por conta da interpretação, de não saber como aplicar os vetores normais, e tal, vetor diretor. Eu lembro que eu pegava o enunciado da prova, eu só desenhava o que estava no enunciado e falava, já sei. Tipo assim, só o desenho eu já passava a resposta na aula pós-prova. Só o desenho já clareia muito. Quem quer falar alguma coisa? É o Richard? Sim, o Guilherme falou que ia a prova segunda-feira, no cronograma marca de 17. Chegou a atualizar o cronograma? Sim. Uai, você veio à aula semana passada? Vim. Ai, mas nós discutimos tanto isso. Espera que eu vou abrir aqui, vou te mostrar. E, Richard, a gente teve que dar uma encurtada no cronograma, né? Por conta do Sim. encurtamento do semestre. Espera aí que tá abrindo aqui, só um minutinho. É porque eu abri aquele do SIGA, que está postado lá como cronograma, e aparece para mim que como dia 17. Espera aí que eu perdi. Eu postei o cronograma atualizado como aviso no SIGA. AV1, AV2, dia 10. O antigo estava dia 17. Dia AV2, dia 13, olha. Eu expliquei isso na aula passada, no inicinho. Que a gente teve, que eu tirei, eram 2 semanas para ponto, reto e plano. Aí eu condensei, excluí algumas coisas de passar para vocês e Não é só condensei porque em eu uma fiquei com semana. dúvida mesmo, porque no SIGA eu estou olhando, acho que é o antigo, então, É o por isso. antigo. Esse novo eu coloquei como aviso. É aviso? Eu confundo se é aviso ou se é mensagem, uma coisa assim. Lá. Bom, então vamos lá. Aqui, nesse exercício 2, a gente tem uma reta. Toda vez que a gente tem 2 pontos distintos, A e B, eles determinam uma reta. Então, existe uma única reta
reta que passa por eles. Para construir as equações paramétricas de uma reta, a gente precisa de um ponto qualquer dela e um vetor qualquer que seja paralelo à reta. Então, nesse caso aqui, olha, obtenha duas parametrizações distintas para a reta que passa pelos pontos A e B. Então, a parametrização da reta sempre vai ser... Então, a reta vai ser sempre dada pelos pontos, que eu vou chamar de x, obtidos por um ponto conhecido da reta, mais um parâmetro vezes o vetor diretor, e a variação desse parâmetro está dentro do conjunto dos números reais. Isso significa que para cada t número real que a gente substitui aqui, a gente vai obter um ponto xzinho aqui da reta, tá? Então, me falem um vetor diretor desta reta. A gente pode definir o AB. Isso, porque o vetor AB, ele é paralelo à reta, então a gente pode tomá-lo como sendo o vetor diretor da reta. Então, nesse caso, a gente pode definir... Me fala agora uma parametrização dessa reta, um ponto e um vetor diretor. O ponto a gente pode usar, acho que o próprio A, né? Isso, A gente faz o sisteminha, aí coloca x, y, z, isso mesmo. aí Só um iguala minuto. o x com o ponto e vai indo. Isso. Então, no lugar... Aqui a gente está no espaço R3, então o xzinho aqui vai ser assim, x, y, z, o ponto A, que é 1, 2, 3, mais t vezes o vetor AB. Quais são os componentes desse vetor AB? B Vai menos ser A, né? 2, Uhum. menos 2 e menos 4. Certinho. Isso. Ótimo. Para todo T pertencente aos reais. Então, aqui, olha, você obteve uma parametrização da reta R, que foi essa daqui. Você partiu do ponto A e está obtendo todos os pontos x da reta R, que são dados por A mais um número real vezes esse vetor AB. Né? Com esta parametrização, me fala, por favor, qual deve ser o valorzinho de t substituído aqui nessa equação para a gente obter o ponto A, por exemplo. A gente pode colocar t igual a 0. Isso. Então, substituindo t igual a 0 nesta equação, a gente obtém o próprio ponto A. E qual que é o valor de t que a gente obtém que a gente precisa aqui para substituir nessa equação e obter o ponto B? Para falar de cara, direto assim, não... Menos 1? Ó, a gente tem A mais um número real vezes o vetor AB. O vetor AB está assim, no para caso cima. é. Se eu pegar o menos 1, ele vai estar aqui para baixo. Vai ser esse pontinho aqui, olha. A menos 1 vezes o vetor AB, esse pontinho aqui. É o Concorda? próprio 1, né? Isso. Então, neste caso desta parametrização, se eu fizer A mais o vetor AB, a gente obtém o próprio ponto B. Certo? Certo. E Certo. nesta parametrização, qual que é o parâmetro, qual que é o valorzinho de t para a gente obter o ponto médio aqui, por exemplo? Aí pegou. Quanto que o t, olha no desenho, quanto que o t tem que valer para a gente partir de A e multiplicar por AB para chegar nesse ponto médio aqui de AB? Não seria meio, não, né, professora? Seria. Olha, se eu pegar o ponto A mais a metade do vetor AB, a gente obtém o ponto médio.
Ok? Ok. Ok. Beleza. Esta foi uma parametrização. Ok. Agora a gente vai obter uma outra parametrização desta mesma reta, só que uma parametrização diferente. Espera aí que eu Aí, vou abrir nesse espaço. caso, eu vou usar a B agora? Pode usar B, você pode mudar o ponto inicial, você pode mudar o vetor diretor, porque o vetor diretor de uma reta é qualquer vetor que é paralelo a ela, né? Então a gente pode fazer isso que o Sim. Richard sugeriu. Professora, Oi. é, na questão, eu coloquei a equação paramétrica naquela forma de sisteminha. Estaria errado ou não? Ah, sim, tá certo. É porque eu coloquei equação vetorial. Pediu foi paramétrica, né? É. Duas, Mas é porque então o dá seu tá pra. certo, o meu que tá errado, tá? Não, tá, entendi. Deixa eu abrir um espaço aqui. Então, essa aqui eu ia falar de cada uma delas e esqueci, é por isso. Então, aqui, ó, o x vale quanto? 1 mais 2t. Uhum. O y, 2 menos 2t. dizer 3 menos 4t. isso, para todo t real. Então, essas aqui são as equações paramétricas. Essa que eu havia escrito são as vetoriais, é a equação vetorial, porque está em forma de vetor, né? Essas aqui são as equações paramétricas. E assimétricas? A simétrica tem que isolar o t. T, né? Aqui, Aí, olha, do x vai ficar x menos 1 sobre 2, que é o t, não é? isso. E no y? Ó, aqui, isola o t aqui na Y segunda. menos 2 sobre menos Menos 2. 2. E, aqui na última, Z menos 3 sobre menos 4. isso. Então, ai, que susto. Tipo assim, a partir da equação vetorial, a gente consegue identificar as paramétricas e as simétricas. A partir das simétricas, como que a gente faz para voltar para paramétricas? Pode igualar cada um dessa parte da igualdade com t, aí Aí retorna. volta. Isso mesmo, certinho. Beleza. Então, vamos agora obter uma outra parametrização para essa reta. Qual, Richard, que você ia falar? Só mudar o ponto B? Isso. Tá. Então, B mais T vezes o vetor AB. Para todo T pertencente aos reais. Então, olha só, eu vou até mudar meu desenho aqui um pouquinho. Só para ficar mais fiel. A, B. Então, essa aqui é a reta E. A nossa parametrização agora, olha, está começando do ponto B e aqui a gente tem esse vetor AB, né? Só que é B mais o múltiplo escalar. Eu vou colocar um representante do vetor AB aqui, olha. Concordam que eles são iguais? Sim. Sim. Então, isso aqui é só para a gente guiar nessa análise do parâmetro, tá bom? Então, vamos lá. As coordenadas de x, y e z. O ponto B é, que eu já esqueci, 3, 0 menos 1. Substituir aqui. Mais t vezes o vetor AB. AB a gente já calculou. 2 menos 2 e menos 4. 2 menos 2 e menos 4. Essa aqui é uma outra parametrização para a mesma reta. Agora, seguindo esta parametrização, qual é o valorzinho do parâmetro t que a gente obtém o ponto A nesta equação? Eu gosto sempre de olhar para o desenho nesse caso, que eu acho que o desenho facilita melhor. No caso, acho que seria menos 1. Que aí você vai pegar Menos o 1. ponto B e, tipo, subtrair o AB. Isso mesmo. Todo mundo concorda? Richard e Iago? Agora sim. Aquela hora eu tinha falado foi nesse sentido. O menos um. Ah, tá, entendi.
Ok. Qual que é o valorzinho de t para a gente obter o ponto médio agora? Agora, então, deve ser o médio de AB. O ponto médio de AB, ele está aqui, né? Então, deve ter que subtrair meio. O T tem que Isso, valer menos meio, no caso. menos meio. Então, em resumo, para parametrizar uma reta, a gente sempre precisa de um ponto dela e de um vetor qualquer que seja paralelo a ela. Poderia ter usado menos meio AB, mais AB, menos 7AB, qualquer vetor que seja paralelo a ela. E para cada parametrização, quando a gente substitui um número real no tzinho, a gente vai obter um ponto específico da reta. Então, por exemplo, aqui nesta parametrização segunda aqui, se eu fizer o t igual a 1, qual ponto que a gente vai obter? Vai ser 5. T igual a 1. Não, desculpa, t igual a 0 que eu queria. Ah, Desculpa, tá. né? Então, vai ser o próprio B. Vai ser o próprio B. Então, olha só, na parametrização de cima, quando a gente substituir o t igual a 0, a gente obteve o A. Aqui a gente obteve o B. Para achar o ponto médio na parametrização de cima, a gente precisou do t igual a meio. Nessa parametrização, t igual a menos meio. Então, tipo assim, elas são duas equações que, quando a gente varia o t no conjunto dos números reais, a gente obtém todos os pontos da reta, mas não necessariamente o mesmo t nas duas obtém o mesmo ponto da reta. Deu para entender isso? Deu sim. Professor, só uma dúvida. O Uhum. ponto médio sempre será meio ou menos meio ou vai variar de acordo com o vetor? Olha, vou criar uma situação aqui que não vai ser menos meio, tá? E nem mais meio, só para você abstrair isso. Eu vou forçar a barra, tá? Mas é só para você ver que nem Ok. sempre. Ó, E tomara que na A, prova não força a barra tanto assim. B. Eu vou considerar a parametrização como sendo x é igual a mais 7 vezes o vetor AB. Opa, 7AB vezes o parâmetro t. Então, o vetor, ó, agora é A, o AB. Esse aqui vai ser o vetor diretor, 7AB. Nesse caso vai ser menos e mais 3 meios, né? Oi? O ponto médio, nesse caso, seria 3,5 ou não? Ponto médio aqui, deixa eu ver. Nossa, vai ser esse vetor dividido por 7. E quando ele está dividido por 7, é esse vetor aqui. Aí a gente faz dividir por 7 meios. Isso mesmo. Então, vai ser 3 meios. Isso mesmo. 7 dividido por 2, na verdade. É 3,5. Ah, tá. Ok? Ok. Mas só para você entender que vai depender do ponto inicial e do vetor diretor. Tá? Então, ficar sempre atento a ele para calcular o ponto médio. Isso. Ok. Em geral, essa questão inicial, essa questão aqui é só para vocês entenderem essas minúcias. Mas, em geral, eu não vou pedir isso na avaliação, não. Na avaliação, eu vou querer que vocês, a partir de um ponto de um vetor diretor, vocês consigam representar uma reta. A partir das equações paramétricas, vocês consigam identificar pontos e vetores paralelos à reta. É isso, tá bom? Tá bom. Esse exercício 3. Ele é nesse estilo também de maturidade dessa definição. Que a gente tem uma reta. Desculpa, gente. Que a gente tem Saúde. uma. Amém. Uma reta R que passa pelo ponto A e que essa reta tem a mesma direção de um dado vetorzinho V. Então, significa que a gente pode tomar esse vetorzinho V como sendo o vetor diretor da reta, porque ele tem a mesma direção da reta, ok?
Ok. Ok. Beleza. Então, pediu primeiro para a gente parametrizar essa reta. Como que fica, então, a parametrização dela? Vai ficar o ponto A mais T vezes V, o vetor V. Uhum. Ó, lembrando que o T, É pertencente a todos os reais. isso. Beleza. Então, vamos substituir as informações que a gente tem aqui. O A é -1, 7 e 4. E o V é 1, 3 e -2. Tô achando que a minha tela aqui vai fechar, tá? Ah, não fechou, não. Ok, então a gente obteve aqui, olha, as equações paramétricas da reta E. Agora, pediu para a gente obter 2 pontos que pertencem e 2 pontos que não pertencem a essa reta. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, 2 pontos que pertencem, eu acho que é só substituir um valor de T que vai dar um XYZ. Isso. Então, vamos lá. Quando t igual a 1, por exemplo, qual ponto que a gente obtém? T igual a 1, Uhum. então vai ficar 0. 10. Isso. No outro, 2. E 2. 3. Então, 2. como esse ponto P, como o x, o y e o z desse ponto P satisfaz as equações paramétricas da reta R, significa que ele pertence à reta R. Ok? Ok. Ok. Fala outro ponto que pertence à reta R. Eu poderia falar o próprio A, que ele É não só que aqui especifica. pediu o distinto de A. Ah, tá. Pediu não, mas vamos supor que seja. Não, no caso, você pode colocar um T igual a 2, por exemplo, acho que daria. É, pode ser. T igual a 2. Então, aqui, ó, esse ponto P, olha, ele é A mais uma vezes o vetor V. Então, ele tá aqui, ó, no meu desenho. E fazendo o Q como sendo A mais 2 vezes o V, o ponto Q tá aqui, olha. A mais o V mais o V. Ok? Ok. Então, vai ficar 1, 7 mais 6, 13. E 4 menos 4, 0. Também pertence a R. E agora? Como que a gente faz para obter pontos que não pertencem à reta? Eu posso escolher um valor aleatório que não satisfaz esse sistema. Uhum, Tipo, isso eu mesmo. coloquei 300, por exemplo. Então, R é igual a 3, 0 e 0. Vamos ver. Se o x é igual a 3, significa que o t tem que ser igual a 4, né? Isso. Concordo nessa equação. Se o t vale 4, então vai ficar 7 mais 12, 19. 19 é diferente de zero. Então, esse ponto aqui já não satisfaz essas equações. Então, de fato, ele não pertence à reta. Então, basta encontrar pontos cujas coordenadas x, y, z não satisfaçam todas as equações ao mesmo tempo. Professora, eu não entendi. Oi, Eu não olha entendi. só. Nesse ponto R, o x vale 3, o y vale 0 e o z vale 0, certo? Então, eu vou substituir 3, 0 e 0 aqui. E vamos ver se existe um t que satisfaça essas três igualdades. Vai ficar 3 é igual a menos 1 vezes t, e 0 é 0. Então, olha só, x, y, z, que são as coordenadas desse ponto R. Se existir um número t real que satisfaz essas três equações ao mesmo tempo, a gente cai nesse caso aqui da direita, olha. Para um dado t real, a gente encontrou um ponto cujas incógnitas x, y, cujas coordenadas x, y e z satisfazem as três equações simultaneamente. Agora, se não existe um t que satisfaça as três equações ao mesmo tempo, significa que esse ponto R do caso não pertence à reta, porque ele não satisfaz a equação da reta. Ok?
Agora sim, entendi. Então, daqui, a gente pode ver que esse sistema aqui, olha, é impossível. Esse aqui é um sistema impossível. Então, significa que o ponto não pertence à reta. Ok? Ok. Outro ponto. Eu coloquei 0, 5 e 1. 0, 5 e 1. Então, vamos lá. Chamando aqui o x de 0, o t tem que valer 1, né? Na primeira equação. Só que se o t vale 1 na primeira, vale 1, o y vai valer 10, que é diferente de 5. Então, de fato, substituindo aqui 0, 5 e 1, esse sistema também vai ser impossível. Então, significa que não existe um t real que satisfaça essa equação. Ou seja, 0, 5 e 1 não pertence à reta. Ok? Ok. Ok. Beleza. Foi só isso, né? Foi. 4. Determine duas equações cartesianas distintas do plano que passa por A e é perpendicular a esse vetor. Essa questão é boa também para a gente discutir essas definições. Então, a gente tem um plano π. Esse plano π passa pelo ponto A e ele é perpendicular a esse vetor. Então, um vetor normal ao plano é qualquer vetor perpendicular a todas as retas. Todas as retas que estão aqui nesse plano, elas são ortogonais ou perpendiculares, né, que são sinônimos aqui no nosso caso, a esse vetor normal, tá bom? Então, qualquer vetor que é ortogonal ao plano, ele é chamado de vetor normal ao plano. Então, se n é um vetor normal ao plano, menos ele é, menos a metade dele, menos um terço, mais um terço dele, 20 vezes ele também é vetor normal ao plano. Ok? Ok. Ok. Então tá. A gente, lá na teoria, a gente tem o seguinte. Se a gente tem um vetor A, B, C, ele é um vetor normal a um plano π, então significa que a equação geral do plano π vai ser, olha, ax mais by mais cz mais uma constante. É igual a uma constante. Ok? Então, sempre que a gente conhece um vetor normal ao plano... Ei, Eva, boa tarde. Sempre que a gente conhece um vetor normal ao plano, a gente pega as componentes deles e multiplica por x, y e z, respectivamente, e soma. E aí só falta achar quem é essa constante d. Então, é o seguinte, sempre que a gente tem, por exemplo, se eu pegar esse outro plano aqui, olha, que eu vou chamar de π1, se esse plano π1 for paralelo ao plano π, significa que os vetores normais entre eles também são paralelos. Esse vetor N1, ele também pode ser considerado como vetor normal ao plano π, porque os planos são paralelos. Ok? Ok. Aí, nesse caso, o que vai diferenciar na equação dos dois planos é o valorzinho da constante de D. Então, vamos lá. Na nossa situação, a gente já tem um vetor normal, que é esse, 3, 2 e 5. Então, qual vai ser a equação geral aqui do plano? Π. Conhecendo esse vetor normal. Vai ser 3x mais 2y mais 5z. Aí a gente iguala a um d. Aí para Isso. descobrir agora o d. Aí, outra informação que a gente tem é que o ponto A pertence ao plano π. Se o ponto A, que tem coordenadas 1, 0 e 2, pertence ao plano π,
Então, o 1 é o x, o 0 é o y e o 2 é o z. Então, se o ponto A pertence ao plano π, significa que as coordenadas dele satisfazem a equação do plano π. Então, a gente vai substituir o x, o y e o z do ponto A nesta equação de π e achar o valorzinho de d. Vamos lá? Aí o y vou substituir por 0, mais 5z. Então, o z vou substituir por 2, igual a d. Então, como o A pertence ao π, significa que ele satisfaz a equação de π. Aí daqui a gente descobre o valorzinho de d. Então, vai ser 3 mais 13. 0 mais 10, 13. Logo, a equação do plano π a gente substitui, né? Isso. Esta é a equação cartesiana do plano π. Ok? Ok. Ok. Beleza. Vocês conseguem me apresentar uma outra equação cartesiana para esse plano? Daria para eu usar um múltiplo de n? Uhum. Se eu multiplicar por 2, por exemplo, n, Isso. aí eu substituo, aí vai achar. Isso. Então, multiplicando por 2 o vetor normal, 2n. Aí, a gente multiplica por 2 aqui tudo. Então, vai ficar 6x mais 4y mais 10z igual a 26. Então, essa é uma outra equação para o plano π. Elas são equivalentes. Todo o conjunto de pontos x, y, z que satisfaz a primeira, satisfaz a segunda. Certo? Porque elas representam o mesmo plano, que é o mesmo conjunto de pontos. Ok? Ok. Aí, aqui na questão, pediu para indicar um ponto B diferente desse ponto A, que pertence ao plano π, e um ponto C que não pertence ao plano π. Como que a gente faz isso? Para Para achar o pertencer ao... ponto, Pode falar. para achar o ponto B, eu poderia fazer o vetor V mais as coordenadas de A? Mas se eu fizer A mais múltiplo escalar do vetor n, a gente vai obter um ponto aqui, olha, nessa reta. Concordo? Sim. Olha, a gente já tem a equação do plano. Isso significa que todos os pontos do plano satisfazem a equação dele. Só você me falar um ponto x, y, z que satisfaz a equação do plano. Me fala um. Se x e y forem zero, o z tem que valer quanto? 0. Não, aí vai ficar 0 13 igual a sobre 5. 13. Hã? 13 sobre 5. Isso. Olha, se eu substituir o x por zero, y por zero, para satisfazer a equação do plano, vai ficar 5z igual a 13. Então, z é igual a 13 quintos, olha. Assim. Certo? Certo. Ah, mas você me deu uma boa dica. E se eu substituir o x, o y e o z por zero, o que que acontece? Ele vai dar uma aberração matemática, 0 igual a 13. Isso significa que o ponto C, que é a origem, não pertence ao plano π, porque ele não satisfaz a equação do plano π. Ok? Ok. Simples assim. É só obedecer à lei geral do plano, que é a equação dele. Alguma dúvida sobre essa questão ou podemos passar para frente? Pode seguir adiante. Beleza, vamos lá na 7 agora. Escreva uma equação vetorial do plano alfa paralelo ao plano XZ e que contém o ponto 3, 1, 1. Então, vamos lá. X, Y e Z. Então, primeira coisa, eu vou desenhar aqui, vou marcar esse plano XZ. O plano XZ é esse aqui, concordam? Uhum. É esse planinho aqui.
Só que agora a gente quer escrever a equação vetorial do plano alfa, que é paralelo a esse plano XZ e que contém o ponto 3, 1, 1. Então, vamos marcar esse ponto. 1, 2, 3, 1. E a altura 1. Ah, gente, vamos supor que aqui não vai ficar legal, não, porque esses planos... Então, o ponto é esse aqui, ó, ele está no R3, tá? Então, a gente quer um plano que passa por esse ponto e que é paralelo ao plano XZ. Mais ou menos deu para acompanhar aqui no meu desenho, Deu sim. mas eu vou consertar ele ainda, para ficar melhor. Isso. Beleza. Então, esse vermelhinho aqui é o plano alfa. Então, eu vou desenhar esse plano alfa aqui separado para a gente poder interpretá-lo melhor. Então, a gente tem que alfa passa pelo ponto P, que tem coordenadas 3, 1, 1. E qual outra informação que a gente tem sobre ele? Ele é paralelo ao plano XZ. Vocês conseguem me apresentar dois vetores que são paralelos a esse plano XZ? Acho que dá para usar o vetor canônico, né? Isso. Olha, posso usar esse vetorzinho I e esse vetorzinho aqui, olha, o K. Concordam? Eles são paralelos. O I e o K, olha, eles são paralelos ao plano XZ. Como o plano alfa também é paralelo ao plano XZ, a gente pode colocar representantes daqueles vetores I e K inteiramente contidos aqui no plano alfa, concordam? Sim. Beleza. Então, agora a gente tem condições de escrever a equação vetorial do plano alfa. A equação vetorial de um plano, deixa eu só escrever aqui rapidinho. A equação vetorial de um plano, ela precisa de um ponto conhecido do plano. Me fala um ponto conhecido desse plano. É o 3, 1. Isso, que eu vou chamar aqui de ponto P. Precisa de dois vetores paralelos ao plano, que é o I e o K nesse caso. Então, vai ser um alfa I mais um beta K. Esse alfa e beta são os parâmetros. Sempre que a gente tem de uma reta, quando a gente parametriza uma reta, a gente tem um parâmetro. Quando a gente parametriza um plano, a gente tem dois parâmetros, tá? Então, vamos substituir. Esse xzinho aqui é um ponto qualquer do plano, x, y, z. O ponto P é aquele 3, 1, 1, que foi dado, mais alfa vezes o vetor I, mais beta vezes o vetor K. Então, essa aqui é a equação vetorial, é uma equação vetorial do plano alfa. Olha, ela foi atribuída como forma de vetores, ok? Ok. Mas aí, é só para aproveitar o contexto, se eu pedisse a equação paramétrica desse plano alfa, como a gente iria obtê-la? Aí a gente pode fazer o sisteminha, né? Aí faz o x, vai ser igual a 3, mais alfa vezes 1, mais beta vezes zero. Isso, você acertou. Eu que errei minha pergunta, tá, Guilherme? Eu queria perguntar a equação cartesiana. Você respondeu Ah, tá. certinho. E a equação cartesiana, que é naquele formato, ax mais by mais cz igual a d. Como a gente transforma isso?
Aí a gente tem que achar o vetor normal ao plano. Aí Uhum, faz o produto vetorial uhum, desses dois vetores K e I. certinho. Ops, é cá. Certinho. Então, fazendo o produto vetorial de K por I ou I por K, o que vai... Quando muda a ordem, só muda o sentido, mas a gente obtém um vetor normal, né? Então, a gente acha o vetor normal, substitui no ponto P e acha a equação do plano. Ok? Ok. Alguma dúvida ou podemos passar para frente? Podemos passar. Então, vamos lá. Classifique a posição relativa entre a reta e o plano. E caso sejam concorrentes, encontre o ponto em comum. Então, antes da gente resolver esse exercício, eu quero relembrar as possíveis posições relativas entre uma reta e um plano. Lembrando que a gente está trabalhando no R3. Então, no R3, a gente pode ter que uma reta é paralela e contida no plano. Deixa eu mudar a grossura aqui. Isso. Ou a gente pode ter que a reta é paralela, mas não contida no plano. Ou a gente pode ter qual outra possibilidade? Ah, é coincidente? Concorrente. Concorrente, isso. Que Não ela pode só ser tem um ponto em coincidente. comum. Isso. É que eu Ou a troco, né? reta é concorrente ao plano. Coincidente Isso. seria tipo duas retas, né? Uma igual à outra. Ou dois planos. Isso Isso, mesmo. entendi. Então, beleza. Então, nesse primeiro caso, vamos analisar. A reta está contida no plano. Então, qual a relação entre o vetor diretor da reta com o vetor normal ao plano? Eles são ortogonais. Isso. Então, daqui a gente tem que o vetor... Eu vou chamar de Vzinho, tá? O vetor diretor da reta. Então, daqui a gente tem que o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor normal ao plano. E nesse segundo caso, que a reta é paralela, mas não contida no plano. Qual a relação entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano? Eles também são ortogonais. Eles também são ortogonais. Ops. Eles também são ortogonais. Então, aqui, ó, a gente tem que a reta é paralela ao plano, mas a reta não está contida no plano, tá bom? É essa situação. Então, o vetor diretor da reta é perpendicular ao vetor normal. Então, tá, olha só. Aqui, nos enunciados, sempre vai dar a equação de uma reta e de um plano. Então, a gente vai analisar o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Se eles forem ortogonais, ou seja, se o produto escalar entre eles der zero, a gente pode acontecer uma dessas duas possibilidades. Só que, no primeiro caso, todos os pontos que pertencem à reta, como a reta está contida no plano, eles pertencerão ao plano. Então, a gente pode pegar um ponto qualquer da reta, substituir na equação do plano e a gente vai verificar que qualquer ponto da reta também vai pertencer ao plano. Então, daqui a gente tem esse caso, que a reta está contida no plano. Nesse segundo caso, a reta está fora do plano. Então, se eu pegar um ponto qualquer da reta, se eu pegar um ponto A qualquer da reta, ele não vai pertencer ao plano. Então, isso é o que diferencia esses dois primeiros casos. Ok? Ok. Ok. Aí, por fim, a gente tem o último caso, que o vetor diretor da reta não é perpendicular ao vetor normal ao plano. E quando isso acontece, o
a reta e o plano são concorrentes. Então, sempre que o ângulo entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano é diferente de 90 graus, significa que a reta é concorrente ao plano, ou seja, eles possuem um ponto de interseção, um ponto em comum. Ficou claro, pessoal? Ficou. Ficou sim. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui a letra A desse aqui? Iago, você tá tão caladinho? Você tá aí? A Eva já até saiu. Isso é bom, ganhei uma boa tarde. Então, vamos lá. Então, para a gente poder classificar a posição relativa entre uma reta e um plano, a gente precisa inicialmente identificar o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Então, vamos lá. Vamos desenhar, porque o desenho é vida. A reta R, olha. A reta R passa pelos pontos origem e A. E o plano π é determinado pelo triângulo BCD. Então, significa que o plano π passa por esse ponto, por esses pontos, B, C e D. Ok? Então, vamos lá. Me fala o vetor diretor da reta R. A gente pode fazer OA. OA. Ok. Me fala as equações paramétricas da reta R. Vai ser... Pode usar o próprio origem, né? Isso aqui ficaria tudo zero. Não tem problema, não. Pode usar um ponto escolhido, que foi a origem, mais t vezes o vetor diretor, né? Isso. Quais são as coordenadas do vetor OA? Vai ser 1, menos 2 e 4. Que é A menos O, né? Dá o próprio A. Ok. Então, vai ficar a origem mais t vezes esse vetor diretor. Ok. As equações paramétricas da reta e já identificamos o vetor diretor dela. Ótimo. Agora, vamos analisar o plano. Como que a gente faz para identificar o vetor normal a esse plano? A gente pode fazer um vetor BD e BC e depois fazer o produto vetorial. Isso. Que aí o produto vetorial entre eles vai nos dar um vetor normal, né? Isso. Ok, então vamos calculá-lo. Vamos lá. Componentes do vetor BC. É C menos B. Então, vai ser menos 1, 1 e 0. E quais são as componentes do vetor BD? Menos 1, 0 e menos 1. E 1, né? Isso. Última aqui, ok. O vetor normal, então, como vocês já falaram, ele pode ser dado por BC vetorial BD. Ótimo. Como que a gente calcula isso? Como que a gente calcula o produto vetorial? É o determinante. Vocês estão aí? Sim. Então, produto vetorial, determinante da matriz, cuja primeira linha são aqueles vetores I, J, K. A segunda linha
O primeiro vetor aqui que aparece, que é o BC. BC, menos 1, 1 e 0. Uhum, E menos 1, 0 e 1. uhum. Aí Aí, cancela o primeiro elemento, o I, a linha, a isso. coluna dele, vai dar a matriz 1 vezes 1, Deixa eu só que vai dar 1. assinar aqui. Isso. Ok, pode falar. Vai ser a matriz 1 Guilherme, a vezes gente 1, não vai dar estava te 1, ouvindo, viu? 0. Não, é que eu acho que deu um problema aqui. Eu voltei e deu certo. Então, o Richard está calculando aqui ó, esse produto escalar. Então, na direção de I, qual que vai ser, Richard? Vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1, mais 0. Isso. Então, dá 1. Agora, na direção de menos J. Vai ser menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1, e mais 0 vai dar menos 1. Isso. Aí, então, menos 1 Menos, na direção de menos J. Então, na aí vai direção dar de mais. J, 1, né? Isso. E na direção de mais K, Vai ser menos 1 vezes 0, 0, mais menos 1, menos 1. 1. Ok. Ótimo. Então, como que a gente faz, então, para determinar a equação desse plano π cartesiana? A gente seleciona um ponto e dois vetores. Já tem o vetor normal, né? 1 e Isso, 1. não, isso, é verdade. Não, é a cartesiana, né? Isso. É. Então, vai ser x mais y mais z vai ser igual a um b. Aham. Aí escolhe um dos pontos. Aí escolhe um ponto que pertence a ela. Pode ser o b, por exemplo. 1, 0 e Aí 0. vai achar o b. Então, se o ponto B pertence ao plano, então a gente substitui 1, 1 e 0. É 1, 0 e 0, né? Que são as coordenadas dele. 1 mais 0 é igual a D. Ou seja, D é igual a 1. E daí, a equação do plano, x mais y mais z igual a 1. Ótimo. A gente fez uma construção assim, bem completa aqui. Só que agora a gente tem que analisar a posição relativa, né? Entre essa reta R e o plano π. Vocês já me falaram que o vetor diretor dessa reta R é esse OA. 1, menos 2 e 4. Então, vocês já me falaram que o vetor diretor da reta R, ele foi definido como sendo OA, que é 1, menos 2 e 4. E a gente construiu o vetor normal ao plano como sendo 1, 1 e 1. Eles são paralelos? Não. Não são paralelos. Então, não existe um número real, tal que multiplicado por VR, resulte nesse vetor normal, né? Então, como? O vetor normal, o vetor diretor da reta, não é paralelo ao vetor normal ao plano, o que a gente pode concluir? Ó, tá bom, eles não são paralelos, mas não era isso que eu queria. Eles são ortogonais? Não. Vamos calcular o produto escalar, né? Temos que o vetor diretor da reta, produto escalar com vetor normal ao plano, eu vou substituir. Dá quanto? 1 vezes 1 vai dar 1, Vai dar. menos 2 e mais 4. 5 Vai menos 2, dar 3. 3. É diferente de 0. Então, eles não são ortogonais. Então, qual a posição relativa que nos resta? Concorrentes. Concorrentes, que é esse terceiro caso aqui, né? Logo, R e π são concorrentes. Se R e π são concorrentes, existe um ponto
de interseção. Como que a gente faz para calcular esse ponto de interseção? Eu acho um ponto na reta que também pertence ao plano. Mas eu posso pegar um ponto qualquer da reta e substituir na equação do plano? Ou não? Eu acho que sim. Olha, pensa aqui comigo. A reta tem uma infinidade de pontos. Não. O plano Verdade, tem também. que ser um ponto É mais específico. provável que eu pegue um plano fora, né, do que dentro. Não é que eu tô imaginando aqui que a reta tá contida no plano aí eu Ah, tá. falei besteira. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que resolver um sistema envolvendo todas as equações da reta e do plano. Então, a gente vai pegar aqui as equações da reta e a equação do plano e vamos resolver o sisteminha bonitinho. X mais y mais é igual a 1. Então, a gente vai verificar qual que é o ponto de coordenada x, y, z que satisfaz simultaneamente as equações da reta e do plano. Como que a gente resolve isso? Dá pra fazer por substituição, se quiser. Vamos lá. Então, no lugar de x aqui, a gente substitui por t, né? No lugar de y, menos 2t. Mais z. O z aqui vale 4. Isso aqui tem que ser igual a 1, né? Para satisfazer a equação do plano. Certo? 4 menos 2, Certo. 2 mais 1. 3t é igual a 1. A gente conclui que quando t é igual a 1/3, a gente descobre quem são as coordenadas x, y e z. Então, se t é igual a 1/3, o x vai valer 1/3. 1/3. O y, Vai ser menos 2 vezes 1/3. isso. Logo, o ponto P, que é dado pela interseção da reta com o plano, ele tem coordenadas 1/3, menos 2/3 e 4/3. Prontinho, achamos a interseção do ponto com a reta. Ok? Ok. Então, a gente fez assim, ó, um passo a passo grande, a gente fez uma construção muito boa nessa questão. Parametrizamos a reta, encontramos as equações, a equação cartesiana do plano, analisamos a posição relativa e identificamos, no caso que houve, né, o ponto de interseção. Vocês têm mais alguma dúvida ou eu posso trazer uns exercícios diferentes? A gente Querem pode fazer mais trazer o algum de exercício. posição também relativa? Vocês que sabem. Professora, Oi. é só uma dúvida um pouquinho fora daqui. No meu trabalho, tem um tipo de coordenada que chama coordenada de Euler. Além das coordenadas x, y, z, eu uso as coordenadas de rotação, angulação e elevação. Isso na matemática, ela é aplicada a algum momento, tanto em cálculo ou em Gauss ou Gauss? Sim. Se é que eu entendi bem o que você ia fazer, essa é uma parte que a gente vai ver aqui no nosso cronograma. Não, então você vai saber tudo, Richard. Você usa, esse aqui é familiar para você? Alto valor, alto vetor, rotação. Olha, a gente vai utilizar rotação. Não sei se é bem isso que você está falando, não. Mas o que é a rotação que a gente vai utilizar aqui no nosso curso? Por exemplo, eu vou fazer no plano XY, só para ficar mais fácil de ilustrar. A gente tem aqui o plano XY. A gente pode rotacionar, nossa senhora, o plano XY por um ângulo θ. A gente cria novos eixos, que é o X, X' e o Y', que foram rotacionados por um ângulo θ. E aí, essa rotação, ela se dão por vetores unitários. É isso que você faz ou não? E aí você usa uma matriz
x é igual a px', onde essa matriz P, ela é uma matriz r θ de rotação. É isso que você faz? Na verdade, eu não faço cálculo, eu já tenho ele cálculo. Eu trabalho com robótica. Aí a posição do robô no espaço, ele é dado pelas coordenadas cartesianas, x, y, z, no espaço 3D, mais as coordenadas de Euler, que é a rotação, angulação e elevação. Só que eu aplico, eu uso, utilizo, só que quando eu estudei, por exemplo, eu fiz um técnico, eu não vi essas coordenadas. Aí surgiu a dúvida com o Gaave, que tem muita coisa que é similar ao que eu vejo no meu cotidiano. Nossa, eu fiquei super curiosa. Depois eu quero conversar com você no privado para eu tentar entender, tá bom? Tá bom, Para a gente poder discutir isso. Ai, ok. adorei. Legal. Quais são as coordenadas? Fala os nomes delas, por favor. Por exemplo, um ponto no espaço, para um robô, ele pode ter as coordenadas em x, y e z, além delas, as coordenadas de rotação, angulação e elevação. Isso aí não é coordenadas esféricas, não? Porque olha só, um ponto aqui, olha, um ponto P em coordenadas esféricas, ele pode ser, olha, ele é um ρ, que é a distância dele até a origem. O θ, a gente projeta ele aqui no plano XY. Aí o ângulo em relação ao eixo X é o θ. Rho, θ e φ. O φ é esse aqui. Será? Faz sentido ou não? Que aí esse aqui é uma rotação. O θ aqui é como se fosse uma angulação, assim. Faz E o porque, por φ exemplo, o é a robô ele é distância. fixo num ponto. Então, ele seria a origem desse sistema. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque ele está rotacionado, transladado. Ele é tipo Isso, isso, só que em outro ponto fora da origem do isso. plano E do como ele tem os sistema. graus de liberdade dele, cada um faz um movimento, ele está dentro desse espaço. Ai, que legal, adorei. Depois eu quero conversar com você sobre isso. Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu trouxe alguns exercícios para você, só para a gente praticar, para ficar tudo muito bem construído, tá? Então vamos lá. Tudo bem definido na mente de vocês. Esse vetor, ele pode ser considerado como vetor normal todos esses planos, exceto um. Qual é esse? Qual é essa exceção? A gente tem que ver os valores que acompanham o x, y, z, né? Então pode ser o próprio c, seria o vetor n, que é Vamos... menos 1. Ah, não, Desculpa, c, pode... né? Não. Você já chegou de cara no que não é? Porque eu achei que era, só que era negativa. Aí eu... Vamos aqui na letra A. Qual é o vetor normal que a gente identifica aqui na letra A? 2, menos 4 e 6. Isso. Ele é E um qual a número. relação dele com esse N? Ele é duas vezes. 2 vezes. Isso. Então, esse vetorzinho N pode ser considerado como vetor normal a esse plano da letra A, ok? Ok. Analogamente, olha, na letra B, menos 6, 12, menos 18. Ele é menos 6 vezes esse vetor normal. Então, também dá. Certo. E aqui na letra C, qual é o vetor normal a esse plano que está aqui na letra C? É menos 1, menos 2 e 3. Isso. Ele é paralelo a esse vetorzinho 1, menos 2 e 3? Não. Dá um probleminha aqui no 1, né? Então, não é paralelo. Então, por isso que esse vetor 1, menos 2 e 3 não pode ser dado como vetor normal a esse plano da letra C. Ok? Ok. Ok. A equação do plano π, que passa pelo ponto A e tem vetor normal 1, 2 e menos 3, é? Aí a gente pode olhar pelo vetor direto, né? Que dá para ter uma ideia. Uhum. Então, Que vamos lá. aí, acho que é o A. Não, o A, pelo menos o vetor é igual, né? Tem que ver o D também. Então, vamos ver. Vamos construir a equação. Como que fica a equação utilizando esse vetor normal? Vai ficar x
mais 2y menos 3z. Aí tem que achar o d agora. Aí substitui o a nos pontos e acha o d. O A é 1, 0 e 1. Vai ficar 1 mais 2 vezes 0, menos 3 vezes 1, igual a D. Então, daqui a gente conclui que D é igual a 1 menos 3, menos 2. Certo? Certo. Então, é a letra D. Ok. E agora? Agora a gente tem que fazer o produto vetorial desses dois, que a gente vai achar o vetor normal. Uhum. Aí a gente substitui. Isso. Então, vamos lá. Como que a gente calcula o produto vetorial de V com W? Aí a gente faz aquela matriz, né? Com IJ e K, a primeira linha. Na segunda linha, as componentes do V, 1, 2 e 3. E depois 1, menos 2 e 1. Uhum. Aí Agora calcula o faz o determinante. determinante. Uhum. Aí como que fica? Aí vai ficar I, que multiplica 2 menos Mais 6, 6. mais 6, isso. 8. Menos J. Aí vai ficar 1 menos 3, É menos 2. Então, multiplica por menos 1, então vai ficar 2. Ok. E no K? menos 2 vai dar menos 4. Uhum. Isso. Então, a equação do plano π vai ficar da forma 8x mais 2y menos 4z. Aí tem que achar o d agora. uhum, Aí substitui o ponto A na equação. 1 e 0. Então, 8 vezes 1 mais 2 vezes 1 menos 4 vezes 0. Então, 8 mais 2, 10. Então, é só substituir aqui. Então, vai ficar 8x mais 2y menos 4z igual a 10. E aí? No caso ali vai ser a metade dessa, né? Porque como se dividisse por 2, que aí vai ser a letra A. Letra A. Isso. Dividindo por 2 vai ficar 4x mais y menos 2z igual a 5, que é a equação do mesmo plano, né? Muito bem. Ótimo. Então, agora a posição relativa entre dois planos. Vamos aqui discutir isso também. Vou aproveitar para discutir. Então, dados dois planos no R3, quais são as possíveis posições relativas entre eles? Ah, se o vetor normal aos planos forem paralelos, eles podem ser distintos ou coincidentes. Isso, Que é distinta é esse primeiro, coincidente é o segundo, que é um é igual ao outro, né? Pode dizer. isso. Então, P1, P2, P1 é igual a P2, P1 e P2. Então, beleza, a gente tem essas três possibilidades, né, de posições relativas entre dois planos no R3. Nesses dois primeiros casos, os planos são paralelos. No primeiro, eles são paralelos distintos, e no segundo, são paralelos e coincidentes. Aí o Guilherme já até falou que quando eles são paralelos, significa que os vetores normais entre eles são paralelos.
Não precisam ser necessariamente iguais, não, porque o vetor normal pode ser qualquer vetor paralelo ao plano, né? Então, dadas duas equações de planos, a gente analisa os seus vetores normais. Se os vetores normais forem paralelos, significa que os planos são paralelos. Ok. Então, nesses dois primeiros casos, o N1 é paralelo ao vetor normal do plano N2, nos dois casos. Mas como que a gente faz para diferenciar se eles são paralelos e coincidentes ou distintos? Aí, para ele ser coincidente, a gente pode escolher um ponto de um plano e ele vai satisfazer a equação do outro. Se Isso, for distinto, não vai satisfazer a equação. isso mesmo. Então, se a gente pegar um ponto A pertencente ao plano π1, se esse ponto A, que pertence, um ponto qualquer do plano π1, se ele não pertencer ao plano π2, significa que os planos são paralelos e distintos. Agora, se o ponto que pertence ao π1 também pertence ao plano π2, significa que todos, se eles são paralelos e têm pontos em comum, todos os pontos entre eles são incomuns, então eles são coincidentes. Ok? E Ok. então, só tem essas possibilidades: dois planos paralelos ou dois planos não paralelos. Se os planos são não paralelos, significa que seus vetores normais também não são paralelos. Pronto, aí é só analisar isso mesmo. Aí, sempre que dois planos não são paralelos, eles são chamados de planos concorrentes. Escrevi errado. E aí, quando dois planos são concorrentes, o que acontece na interseção entre eles? Forma uma reta. É possível a interseção de dois planos formar gerar um único ponto? Eu acho que não. Não, né? Sempre é uma reta. Então, sempre que dois planos não são paralelos, eles se interceptam segundo uma reta. Então, π1, interseção com π2, é igual a uma reta. Sempre que a gente tem uma reta, a gente consegue parametrizá-la. Para isso, a gente precisa de um vetor diretor e de um ponto. Você sabe me falar a melhor forma de todas para obter a parametrização dessa reta? Ainda não. É resolvendo o sistema com as equações. Eu acho que eu vou inventar a equação aqui só para a gente discutir. Nesse primeiro caso, olha, os planos são paralelos e diferentes. Eu vou inventar aqui, ó. 2x mais 3y mais 4z igual a 7. 4x mais 6y mais 8z igual a 8. Olha, os vetores normais. O de cima é a metade do vetor normal do de baixo. E se eu resolver esse sistema aqui, fica um sistema impossível. Então, os planos são paralelos e não possuem pontos em comum. Ok? Ok. Agora, nesse caso aqui do meio, os dois planos são coincidentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dessa situação. 2x mais 3y mais 4z igual a 7. 4x mais 6y mais 8z igual a 14. 14. Todos os pontos que satisfazem a primeira equação satisfazem a segunda. Eles determinam o mesmo plano. Ok. E agora, basta criar dois planos cujos vetores normais não são paralelos. Então, aqui, olha, eu criei dois planos cujos vetores normais não são paralelos. Observe aqui comigo. Quando a gente quer achar a reta de interseção desses dois planos que não são paralelos, a gente vai ter que resolver o sistema formado pelas equações dos dois planos. Esse sistema tem duas equações e três incógnitas. Vocês concordam que sempre vai ter variável livre?
Sim. Sim. Então, essa variável livre, pessoal, eu vou chamar de t. Ela vai ser exatamente o parâmetro dessa equação vetorial. Então, vai ficar, por exemplo, o conjunto solução aqui desse sistema vai ser, por exemplo, x é igual a 2t, y é igual a 1 mais 0t, z é igual a 7 menos 3t, onde o t é a variável livre. Dá exatamente a parametrização da reta R. Então, toda vez que pedir para parametrizar uma reta que é dada pela interseção de dois planos, tem que resolver o sistema, encontrar a variável livre. Ok? Ok. Ok. Então, vamos praticar isso. Qual que vocês querem fazer? Deixa eu ver um aqui que seja... que os planos não sejam paralelos. A letra B, para a gente poder fazer isso. Depois que a gente entende isso, fica fácil. No começo eu apanhei para saber como é que é. Eu imagino, que foi muita informação, né, nessa semana. Que você chegava assim, aí você, para tentar descobrir como é que é paralelo, o que que você tem que fazer com o vetor normal. Mas eu acho que essa discussão de hoje está sendo boa para amadurecer, não tá? Tá sendo bom sim. Não demais. Que bom. Então vamos lá. Qual que é o vetor normal do plano π1? 2 menos 1, 4. E 4. Esse 3, gente, ele passando lá para o segundo membro, ele é aquele D, que vale menos 3 no segundo membro. Tá bom? Ok. E o vetor normal do plano π2? 4 menos 2 e 8. Ah, gente, eles são paralelos, que raiva. Então, duas vezes esse vetor N1 é igual a N2. Então, nesse caso, os planos são paralelos. Certo? Certo. Certo. Ok. Eles são paralelos e concorrentes, ó, paralelos e distintos ou paralelos idênticos? Idênticos. Aí a gente pode resolver também a interseção entre eles. Se a gente resolver o sistema envolvendo as duas equações, se o sistema é impossível, eles são paralelos e distintos. Se o sistema for possível, eles são paralelos e coincidentes. Ok? Ok. Professor, Hum. se eu olhasse assim de cara, eu poderia falar que pelo D ser diferente, eles são retas paralelas distintas? Tá, só que aqui, para analisar o D, você tem que pelo menos multiplicar a primeira linha por 2, tá? Deixa eu Ah, tá. multiplicar a primeira linha por 2 para ser justa a comparação. Multiplicando aqui a primeira linha por 2, aí a gente vai concluir isso. E é exatamente essa lógica mesmo. Para ser coincidência, professor, tinha que ser homogêneo? Não, não precisa ser homogêneo, não. Por exemplo, se aqui fosse Menos 6? menos 6, seria coincidente. Ah, sim. Ok? É que aí um tem que Ok. ser um múltiplo do outro. É, isso mesmo. Então, aqui a gente chega no absurdo. Fazendo a primeira menos a segunda, 0 é igual a menos 6. Então, os planos são paralelos e distintos. Ok? Ok. Nessa letra B. Eu queria achar um que tem interseção. Essa letra C aqui, ó. Deixa eu ver quantas horas. Tá? Então, vamos lá. Qual é o vetor? Quais são os vetores normais a esses planos? 1 menos 1 e 0. 1, 0 e 1.
Ótimo. Eles são paralelos? Não. Uhum. Então, como os vetores normais não são paralelos, então os planos também não são paralelos. Isso significa que eles se intersectam em uma reta. Então, vamos tentar parametrizar essa reta. Ok. Então, vamos lá. Essa reta R, ela vai ser dada pela interseção dos dois planos. Então, π1, interseção com π2. Sempre, para calcular a interseção de dois objetos, a gente tem que resolver um sistema que envolve a equação deles. Nesse caso, vamos considerar a matriz aumentada. Primeira linha, como que fica? 1 menos 1, 1 menos 1 é 0, 0. né? Isso. Segunda linha, 1 e 1. 1 e 0. 0 e 1. ok. 0. Agora, vamos lá. L2 menos L1. Vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 0. Ok. Então, aqui a gente tem, olha, pivô, pivô, e o Z é a variável livre. Então, primeira equação, qual que fica aqui na primeira linha? X menos Y igual a 0. Uhum. Y mais Z igual a 0. Aí, isolando X vai dar igual a Y e Z igual a menos Y. Uhum. X é igual a Y e o Y é igual a Igual a menos menos Z. Z. O Z é a variável livre, né? Isso. Eu vou chamar aqui, só para fins de costume, eu vou chamar o Z de T. Chamando o Z de T, então a solução, que é a interseção, vai ser, o X vai valer quanto? Aqui eu tinha que escalonar mais aqui, por isso que ficou assim. Então, o Z vale T. O Y vale menos T. E o X vale Menos T. isso. O X é igual a Y, que vale menos T. O Y vale menos T. E o Z vale T, onde T pertence aos reais. Olha, eu vou só reescrever aqui para ficar mais bonito ainda. 0 menos T, 0 menos T e 0 mais T, onde o T pertence aos reais. Olha que linda essa parametrização. Isso aqui é uma reta que passa pela origem na direção do vetor menos 1 e 1. Concordam? Sim. Então, a gente parametrizou a reta R. Então até que é tranquilo. É tranquilo. Tem que resolver o sistema variável livre, é o parâmetro da equação da reta. Ok. Ah, eu acho que eu copiei no lugar errado. Ah, não. Tá certo. Que susto. E esse aqui? Então a gente tem que olhar os números que estão grudados no T. Isso. Ai, peraí que meu trem aqui deu problema. Só um minutinho. Ixi. Ai, ele sempre fala. Esse aplicativo, ele não me acompanha, não. Ah, agora deu certo. Tá dando pra... Tá, tá legível? Tá assim. Tá assim.
Então, vamos lá. Na letra A, qual que é o vetor diretor dessa reta? 1 e 1. 1, 1 e 1, que são os múltiplos do parâmetro, né? Ou são os coeficientes do parâmetro. Ele é paralelo a 1 menos 2 e 0? Não. Não. Então, esse aqui, pronto. Esse vetor 1 menos 2 e 0 não é considerado como sendo o diretor dessa reta. Qual é o vetor diretor aqui da letra C? 4 4. menos 8 e 0? 4 menos 8 e 0. Qual a relação dele com esse vetor V? É 4 vezes. É igual a 4V. Vetor A. Então, o vetor V, ele é paralelo a essa reta. Então, ele pode ser chamado de vetor diretor dessa reta. Sim. Ok? Ok. Então, Ok. a resposta aqui a gente já viu que é a letra A. Então, os outros todos vai ser um múltiplo. Tá bom? Tá bom. Agora é posição relativa entre duas retas. Então, foram dadas duas retas e a gente precisa verificar se elas são concorrentes, paralelas ou reversas. Aí pediu para marcar as concorrentes. Vamos fazer aqui rapidamente. Deixa eu ver qual que nós vamos fazer. Escolhe um aí, a gente fazer rapidinho. Letra B. Vamos fazer a letra B. Então, vamos lá. Vamos escrever. Essas equações das retas apareceram na forma vetorial. Tem um vetor, né? Ah, e elas estão no plano. Ah, vamos fazer outra que está no espaço, R3, para dar mais trabalho? Pode ser? Ó, pode. Que essa da Pode letra B ser. está no plano XY, olha. Elas só são paralelas ou concorrentes, nem podem ser reversas. A letra C, então. Então, vamos lá. A reta R, vamos escrever essa reta R na forma parametrizada. Como que a gente faz isso? X vai ser igual a 1 mais T. 1 mais T. Y vai ser igual a 2. Uhum. E o Z vai ser igual a menos 1 mais 3T. Ótimo. Lembrando que o T, T pertence aos reais. isso, sempre tem que colocar, tá? Que a reta é o conjunto dos pontos obtidos substituindo todos esses pontos T's, né? Conjunto dos números reais. Ok. E a reta S? Então, a informação que a gente tem sobre a reta S é que ela passa pelos pontos B e C. E aí? Aí o vetor diretor vai ser o vetor BC. Uhum. Qual é o vetor BC? 1 é 3 3 menos 1. 1. E menos 1, menos 3, menos 4. Ok. Então, qual será quais serão as retas para a parametrização dessa reta S? Eu vou chamar o parâmetro aqui de K, tá bom? Em vez de ser de T, só para não confundir. Então, X vai valer? Peraí, A gente pega um ponto, pode ser o B. o B mesmo, né? Tá. Então, o S, vamos fazer X é igual a B mais K vezes esse vetor BC. Lembrando que o K... A mania de colocar K agora é um número real, tá? Vetor. Eu sempre faço isso. Então, vamos lá. O xizinho da S de K. Professor, Oi. se eu não colocar essa primeira linha, essa S vai ser X igual a B e tal. Tem problema se eu não Não tem, colocar? não. Eu coloco só para... Me ajuda visualmente, Ah, tá. tá? Tá certo. Então, vai ser o primeiro do B mais T vezes o 2 primeiro do BC. mais T. Isso. Ah, eu acho que eu vou fazer assim, ó. O B
2 menos 1, 3, mais fácil. E mais t vezes o BC. Então, t, 4t e menos 4t. T menos 4T. Ok. Então, a gente parametrizou a R e a S. Aí, vamos analisar a posição relativa entre elas. Qual é o vetor diretor da R? Vai ser 1, 0 e 3. 1, 0 e 3. São os números que multiplicam t, né? Qual é Isso. o vetor diretor da S? 1, 4 e menos 4. São paralelos? Não. Não. Gente, na prova, não, porque aí resolve aquele sisteminha, tá bom? Então, a Ok. gente, então, como VR não é paralelo a VS, as retas não são paralelas. Então, se as retas não são paralelas, elas podem ser concorrentes ou reversas. Como que a gente faz para descobrir isso? Concorrente, ela tem um ponto em comum. Aí Uhum, tem que igualar elas e ver se vai dar um ponto. isso. Então, vamos calcular a interseção, né? Então, vamos calcular R interseção S para a gente analisar. Se a interseção for vazia, elas não possuem ponto em comum. Então, não são paralelas, nem concorrentes e serão reversas. Se possuírem um ponto em comum, significa que elas são concorrentes. Então, vou pegar aqui, olha, as equações paramétricas da R e as da S. E vamos resolver um sistema. Vou aumentar aqui um espaço. Estou fazendo detalhado, gente, é para tentar ficar mais claro possível, tá? Eu peguei, olha, as equações paramétricas da R e da S. Então, daqui a gente vê, olha, que o X tem que satisfazer duas igualdades ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai igualar os dois. Então, daqui, olha, o X, ele é 1 mais T e 2 mais T ao mesmo tempo. O Y, ele é 2 e menos 1 mais 4T ao mesmo tempo. E o Z é menos 1 mais 3T e 3 menos 4T ao mesmo tempo. Ok? Ok. Aqui da segunda linha, a gente conclui que o T é igual a 3 é igual a 4T. Então, T é igual a 3 quartos. Ok. Substituindo T igual a... Gente, desculpa, peraí. O parâmetro que eu estou considerando aqui na S é o K. Por isso que eu não queria colocar T. Eu cheguei no problema lá que eu não me obedeci aqui. É K, tá? E se tivesse o T aqui, ia atrapalhar tudo, concorda? Uhum. Então, beleza. E, na verdade, é o K que é igual a 3 quartos também. Ok. Aí, substituindo aqui na primeira linha o K igual a 3 quartos, então a gente vai concluir que 2 mais 3 quartos é 8 quartos mais 3 quartos, 11 quartos. Então, T vai ser menos 1 mais 11 quartos. Então, 11 menos 4 dá 7. Será que eu acertei? Será que eu fiz conta certa? 3 quartos mais 8 quartos. Tá certo. Uhum. Então, achamos esse valor de T. Então, esse valor de T e de K satisfazem as duas primeiras equações. Vamos verificar se ele satisfaz a equação de baixo. Então, vamos lá.
menos 1 mais 3 vezes o t, será que ele é igual a 3 menos 4 vezes o k? Vamos analisar. Aqui a gente tem menos 4 mais 21 quartos, 12 menos 2. Esse aqui cancela. 3 menos 3, que é 0. Então, deu, olha, um número diferente de 0 igual a 0. É um absurdo, né? Então, significa que esse sistema é impossível. Então, R e S não possuem pontos em comum e não são paralelos. A conclusão que a gente tira é que R e S são concorrentes. Ficou claro? Ficou. Ficou sim. Beleza, se elas tivessem um ponto em comum, seriam concorrentes. Se os vetores diretores fossem paralelos, seriam paralelos. Nesse caso, são Enfim. reversas, né? Sim. Eu falei concorrentes ou falei reverso? Escrevi errado. Você falou reverso. Ah. Não, na verdade, você falou concorrente e escreveu concorrente. E eu pensei reverso, eu falei errado. Então é isso, pessoal. Tem mais umas questõezinhas aqui de raciocínio lógico. Eu vou mandar para vocês no... Tem uma questãozinha que eu já apliquei numa prova há mais tempo. Eu vou mandar para vocês nesse material, para vocês lerem. Tem mais alguma dúvida? Minha não, até A que princípio, sanou não. todas as dúvidas. Ótimo. Então tá bom, gente. Se precisarem, é só mandar lá no Telegram, tá bom? Tá bom, Muito professor. obrigada e bom final de semana. Obrigado, Você professor. também. Você também. Até segunda. Até mais. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau.